Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos em mais um episódio do nosso Coffee and Talks. Eu não sei se você já viu os últimos, mas o último foi muito especial, foi muito legal. Então não perde, volta lá nos últimos, vê qual é o tema que mais fala com você. E não perde, assiste todos os outros, tá bom? Mas hoje a gente tem uma pessoa muito especial e eu tenho certeza, assim como eu falei da esposa dele, que se você vem aqui na Link, você provavelmente já viu ele em algum momento, né? Que a gente tem ele, acho que um domingo sim, um domingo não, aqui na igreja. E hoje a gente recebe o nosso queridíssimo Christian. E aí, galera, tudo bem? Muito bom, muito bom. E aí, amigo, que bom te receber aqui. Fico muito Cara, feliz. estou muito feliz também de estar aqui com você. Já fazia um tempo, né, que a gente estava marcando É essa verdade. conversa, né? Aí eu fiquei doente, depois a Ló ficou É doente. verdade, gente. Orem por nós. É uma doença atrás da outra. É verdade. Aí passou, mas graças a Deus estamos aqui para falar de um tema que eu amo, que é sobre adoração. Amei, olha aí, ele já deu um spoiler pra você. Hoje a gente vai falar só sobre isso. E, na verdade, a gente precisa aproveitar, né, gente, que nós temos aqui um grande ministro do louvor. A gente precisa aproveitar para falar sobre esse tema. E eu sei que talvez você esteja aqui nesse momento e você esteja pensando, mas esse não é meu ministério, mas não. Calma, a gente não vai falar sobre o ministério especificamente. Mas antes da gente entrar no tema, pra gente não pular aqui, eu queria que você se apresentasse. Pra quem não te conhece, talvez a pessoa nunca tenha te visto aqui pela Link. Sim, Ou é talvez seja até verdade. uma pessoa de outra igreja. Te apresenta aí. Gente, eu sou o Christian, mais conhecido como Cris, Cris, né? Marido da Vitória, que é mais conhecida como Vica. Sou líder da Link Jerônimo, uma das links nas casas, aqui da casa Link Church. Chique. E sou líder do Ministério de Louvor, o braço de adoração da nossa igreja, o Link Music. E é isso, é um pouco disso. Amém. Ele também é empresário? Sim, eu pensei em fazer o jabá, né? Falar da loja, né? Mas eu fiquei assim, cara, tô na igreja e tal, será que eu posso A gente falou horrores no último, então tu pode falar. Então, nós temos uma filha que se chama Vica Loja. É uma loja inteiramente feminina, voltada para o público feminino. Então, você menina que está vendo esse podcast, você menino que tem a sua esposa, sua namorada, quer ganhar, né? Tá se colocando nesse lugar de ganhar uma futura mulher. Gente, olha ele! Compre na minha loja, me adoração. ajude, pelo amor de Deus. É sobre adoração, já podia ser dicas de relacionamento. Sim, também. Não é verdade? Olha, então fica aí essa dica para os maridos e namorados. Compra logo lá um presentinho para sua esposa. Meu amor, se você tá vendo isso sim é um sinal de Deus para você me dar um presente da Vica Loja. É verdade, Renan. Gente, como o Cris falou no começo, a gente vai falar sobre adoração. Mas a gente não vai simplesmente falar só sobre essa questão ministerial. Sim. Muitas vezes, né, a gente acha que esse assunto é só pra pessoa que vive isso, mas muito pelo contrário. E eu acho que, em partes, a gente quer desmistificar um pouquinho disso hoje, né? Exatamente. Então, Christian, o que Deus tá falando contigo? O que é essa adoração? O que é viver esse estilo de vida de adoração? E não só aqui, nas quatro paredes da igreja. Sim, muito bom tu falar isso, Ló, porque eu acho que para a gente entrar nesse assunto, primeiramente a gente precisa desmistificar que a adoração não é ficar tocando ou cantando, ou chegar na igreja, levantar as nossas mãos, se ajoelhar, isso não é adoração. Né? E eu acredito que para a gente começar a falar disso, a gente precisa voltar para a primeira vez que essa palavra foi dita na Bíblia, né? Amém. E na verdade, essa palavra não teve nada a ver com alguém que estava ali com violão em cima do monte adorando a Deus. E não, foi Abraão que recebeu a primeira palavra de alguém que foi chamado para fazer uma adoração a Deus. Né? Foi quando Deus o chamou para entregar o sacrifício. E esse sacrifício era o filho dele. Então, a Bíblia diz que quando ele chega na base do monte, o Senhor olha para ele olha para os moços
e fala assim: fiquem aqui que eu com o moço subirei para adorar ao Senhor. Ó, Então, a primeira coisa que a gente pode extrair disso é que a adoração é um sacrifício ao Senhor. amém. Menino, olha, acabou. Sacanagem. Então, quando a gente olha para isso, é a primeira coisa que se desmistifica de todo esse assunto, é que Deus nos chama para viver um estilo de vida em adoração. Então a gente já começa a sair de perto desse ambiente de que quem só adora é o ministério de louvor. Quem só adora é quem está ali no altar. Não, todos nós fomos chamados para adorar. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, Jesus fala que ele veio instaurar, ele veio deixar o homem como rei e sacerdote. Então, rei aponta para um governo, Jesus chamando o homem novamente para esse lugar de governo, e sacerdócio aponta para esse lugar de que o homem adora o Senhor, que era o papel do sacerdote, adorava o Senhor no templo, mas ao mesmo tempo o sacerdote sacrificava. E aí Paulo vai dizer que a gente venha a entender, ele ora para que nós venhamos entender que nós somos o sacrifício vivo ao Senhor e que Ah, esse é o culto racional. Então, nós somos chamados para, ao mesmo tempo, governar, nós somos chamados também para adorar o Senhor e para nós entregarmos a nossa vida como sacrifício vivo em adoração ao Senhor. Então, se eu pudesse começar a falar um pouco sobre a adoração, é que você entenda que esse lugar, você foi chamado para estar nesse lugar em sacrifício ao Senhor. Então, isso nada tem a ver com você estar em cima do altar cantando ou não, você estar no seu quarto adorando ao Senhor. Na verdade, esse lugar de adoração muito mais fala de um lugar de estilo de vida. amém. Nossa, e assim, Christian, como foi pra ti? Qual foi esse momento em que tu entendeu isso? Como foi esse processo de entender isso? Porque, querendo ou não, né, muitas vezes a gente entra na igreja, a gente começa o nosso processo e a gente acha que a adoração é simplesmente esse momento. Mas como foi pra ti essa mudança de mentalidade realmente? Cara, eu acho que para a gente entender um pouco, para eu conseguir entender esse lugar de adoração, de mudar a chave na minha vida, eu tive que gastar tempo com Jesus. Amém. Porque eu acredito assim que não tem como a gente adorar algo que a gente não conhece. Não tem como ter esse estilo de vida em adoração, aonde eu sacrifico todos os dias um pouco da minha vida, de quem eu sou, para que o Senhor venha crescer, para que Ele venha se alegrar diante da minha vida, se eu não conhecer. Então, se eu pudesse falar um pouquinho de como mudou a minha chave, foi quando eu comecei a entender que eu precisava gastar tempo com Jesus. Eu precisava estar nesse lugar de intensa busca por quem o Senhor é. Porque se a gente entender esse lugar, a gente vai entender que a adoração muito mais tem a ver com aquele que está sendo adorado com que aquele que vai adorar. Então, quando a gente vai para esse lugar de busca da presença do Senhor, a gente passa a conhecer mais qual é a vontade do Senhor e como ele quer ser adorado. Se a gente olha para a história de Abraão, Deus não falou para ele, sacrifica para mim um filho. Deus falou para ele, sacrifica para mim o filho da promessa. Então, quando nós começamos a nos relacionar com o Senhor começa a apontar como ele quer ser adorado. Então, a adoração a gente consegue entender que é também através do louvor, mas pode ser também através das minhas finanças. É uma Amém. forma de eu adorar o Senhor. É uma forma também de eu adorar o Senhor nas minhas relações com as pessoas. É uma forma que eu glorifico o nome do Senhor. É uma forma também de eu adorar o Senhor na minha empresa. Como eu faço os meus negócios. Quando eu saio na rua e estou no trânsito, que o cara me fecha, como eu dou esse bom exemplo. Então, quando a gente começa a se envolver com o Senhor começa a entrar em todas as áreas da nossa vida. Ele começa a remexer, a gente passa a olhar pela ótica do Senhor. É como Isaías, no momento que ele tem a visão, que ele olha para o Senhor glorificado no seu trono, ele diz assim: cara, ai de mim,
que sou homem de lábios impuros e vivo num ambiente impuro. Então, quando a gente vai para esse lugar de conhecimento do Senhor, o Senhor começa a mostrar quem Ele é e começa a mostrar o que nos falta também. Isaías só pôde falar que os lábios deles eram impuros porque ele viu um Deus santo. Então, o início de qualquer pessoa que quer ter um estilo de vida em adoração, a pessoa precisa se retirar, ir para o seu quarto, orar, jejuar, ler a palavra do Senhor, ter esse ambiente de busca da Amém. presença dele, porque aí o Senhor vai se revelar e vai mostrar aquilo que ele acha que é importante para a vida de cada pessoa. Amém. Eu vejo muito assim eh, como a nossa obediência a Deus, né? Resumindo assim, a nossa obediência a Deus é realmente uma adoração. E a gente não pode simplesmente fechar isso, que é um tema tão extenso, a alguns minutos de louvor aqui na igreja, né. Exatamente. E eu vejo também como Deus tem chamado já as pessoas que estão vivendo o chamado realmente ministerial, que vivem nesse lugar de adoração, que são líderes de adoração, para viver essa vida intensa também de relacionamento com Deus e de obediência a Deus. Eu creio que a gente não tem como direcionar uma pessoa a viver algo que a gente não vive, sabe. Eu não consigo Exatamente. imaginar vocês subindo num púlpito, se vocês não vivem isso. E não só isso, mas levar as pessoas para esse lugar de adoração, se vocês não vivem essa vida de adoração, sabe. Exatamente. Então, muitas vezes, eu creio que talvez alguém que esteja vendo isso seja esse ministro de louvor na sua igreja, ou talvez um líder, e tenha essa dificuldade de sabe, de transformar o ambiente, de realmente direcionar as pessoas para esse lugar, porque acha que tá faltando algo no momento de adoração, mas muitas vezes tá faltando algo na vida da pessoa, e Exatamente. não no momento de adoração específico. Porque também eu Exatamente. vejo que existem muitas formas da gente melhorar a performance, existem muitas formas da gente criar um ambiente naturalmente falando, mas o Senhor nos chamou para viver em espírito tudo isso, sabe. E eu creio que muitas vezes nos falta realmente esse momento de relacionamento com Deus, esse momento de estar ali com o Senhor. Ló, vou te falar uma coisa assim que eu falo para a galera do Ministério de Louvor. Sempre quando a gente vai subir, eu sempre digo para eles que eh, o altar, o domingo, é resultado do que foi feito durante a semana. Então, Amém. na verdade, isso fala para a vida de qualquer pessoa. O culto de domingo é apenas o resultado do que você plantou, construiu durante a semana. Então, Verdade. para quem é do Ministério de Louvor, cara, não fluiu a adoração. Não consegui chegar a um ambiente mais profundo no Senhor. Eu mesmo, né? Porque muitas das vezes essa é a lida do ministro de louvor. Acontece algo incrível no meio da igreja, mas ele acabou não sentindo nada. Mas isso acaba acontecendo porque durante a semana dele, durante a vida dele fora do altar, ele não consegue construir um altar de adoração para o Senhor. Sabe? Porque nós somos medidos por aquilo que a gente carrega, nós somos medidos por aquilo que a gente constrói em Deus. Então, isso é até uma dica tanto para ministro de louvor quanto para as pessoas que vêm para o culto, para cultuar a Deus. Cara, você quer ter um culto incrível? Comece a fazer o seu culto durante a semana. Comece a Amém. construir esse ambiente incrível durante a tua semana. Porque não vai adiantar você não ter tempo com Deus, você não gastar tempo com Deus e chegar aqui na igreja e ficar esperando que algo incrível aconteça. Porque você não construiu, você não se posicionou nesse lugar para ter esse ambiente revelado dentro de você. Então fica muito difícil você vir para um culto e falar assim, cara, Deus não falou comigo. É porque você já não vem buscando a presença de Deus durante a sua vida normal. Né? Então, quando o que a gente faz aqui nos domingos é apenas uma exemplificação de como a gente está construindo a nossa vida de adoração ao Senhor. Uau, amém. Eu creio muito nisso. Eu creio que, como igreja, a gente vive muito isso, né? De realmente, assim, eu vejo que para a gente viver as esferas da sociedade, que é o que hoje a gente vive, o que a gente prega aqui na igreja, a gente não tem como viver uma vida diferente disso. Não tem como. Porque a gente não tem como ficar aqui só no domingo.
Exatamente. Quando chega segunda-feira, a gente Exatamente. precisa continuar adorando a E Deus. às vezes a gente se esquece de coisas básicas, né? E na verdade a gente se esquece que é o básico que faz toda a É diferença, verdade. né? Eu sempre falo muito disso assim para as pessoas que estão comigo principalmente na Link nas Casas, no Uhum. Ministério de Louvor, eu falo do impacto que tem a leitura da palavra, jejum, oração. E às vezes eu percebo que quando a gente fala disso, dessa trinca que eu acho que todo cristão precisa estar debruçado nisso, a gente às vezes dá um foco muito grande para a leitura da palavra e para a oração. Só que Jesus falou uma coisa muito interessante em um momento que vieram questionar ele a respeito do jejum, porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Ele falou assim: por enquanto o noivo ainda está aqui. E nesse momento vocês não precisam jejuar. Mas no momento que o noivo for embora, aí vocês vão jejuar. Então, eu quero te dizer uma coisa, cara, leitura da palavra é muito importante. Oração é muito importante, mas jejum é muito importante. Às vezes a gente deixa muito o jejum de lado e de tempo em tempo a gente fica com um espaço muito longo até esse ambiente de jejum e às vezes a gente só para jejuar quando a igreja propõe. É, eu estava fazendo esse cálculo um dia desses, Cris, porque a gente acabou de, pra quem não sabe, a gente acabou de sair de 40 dias de jejum. Sim, E a gente sente o impacto desses com 40 dias. certeza. A gente sente na nossa própria vida, cara. O É culto fica maravilhoso. O diferente. culto fica, tudo Fica fica diferente. diferente. E assim, pra gente, até como liderança, fica diferente, né? A gente sente o Sim. impacto disso. E fazendo um cálculo, somando os dias de que a gente tem o nosso jejum aqui de igreja, a gente não chega a um terço do nosso ano. É um É pouco muito tempo. pouco, É né. pouco tempo. E assim, não é que como igreja a gente faça pouco, não, eu tenho certeza que como igreja talvez a gente jejue muito, Sim. próximo a alguns ministérios, mas a gente na nossa vida particular precisa levar isso como um exemplo para o resto do ano. Para a vida e como a gente está conversando, o papo de adoração não tem a ver com pessoas que estão em cima do altar. Tem a É, ver com a vida cristã. é Nós isso. precisamos estar nessa vida, né? Carregando essa característica. Nós somos chamados de cristãos, seguidores de Cristo. Então nós precisamos fazer tudo aquilo que o nosso mestre fazia. Verdade. Christian, deixa eu te perguntar. Se tu pudesse, assim, exemplificar, de uma forma mais prática, diariamente, o que que a gente pode fazer para seguir esse momento de adoração a Deus? Como é que tu conseguiria, assim, colocar em palavras e de forma bem prática? Muito bom. Primeiramente, naquilo que a nossa igreja muito fala, né? Tempo a sós. Tempo a sós é primordial, cara. Você precisa ir. Antes de você, agora falando muito de quem vai ocupar o altar, né? Voltado assim para a galera do Ministério de Louvor. Antes de você buscar um lugar de holofote, que você procure um lugar no coração de Deus, sabe? Escondido no Senhor. Porque às vezes a gente vem para a igreja, a gente vem pensando logo nos dons e ministérios e naquilo que os dons e ministérios podem nos proporcionar. Ah, eu tenho um dom de profeta, então eu vou ser um profeta super conhecido, as pessoas vão me conhecer porque eu vou dar palavras certeiras e tal. Eu vou ser um evangelista, vou ganhar muitas almas para Deus, mas às vezes a gente não procura ter esse lugar de primeiro conhecer ao Senhor, de estar Verdade. juntinho ao Senhor, escondido nele, escondido nele. Então, eu acredito que tudo perpassa por esse lugar. E, naturalmente, a gente precisa agir de maneira natural, que é, primeiramente, ter disciplina nisso. Ter Verdade. disciplina nisso. Eu acredito muito nesse lugar de que Deus não está procurando pessoas que venham orar 10 horas por dia e depois fiquem vários dias sem orar. Para Deus é muito mais importante alguém que orou 10 dias, 1 hora. Eu acredito muito nesse ambiente de continuidade, de fazer um pouco
a cada dia. Então, eu acredito que quando a gente junta esses 2 lugares, a gente já começa a caminhar nesse ambiente de adoração, porque quando a gente conhece o coração de Deus, a gente conhece aquilo que Ele quer, Ele começa a apontar na gente aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado para que a nossa adoração venha a ser uma adoração de cheiro suave às Amém. narinas do E Senhor. quando a gente volta para a Bíblia, né, a gente vai ver que o começo de tudo começa exatamente nesse lugar de relacionamento. É por isso que a gente fala tanto sobre isso, relacionamento com Deus, Relacionamento é tempo a tudo. sós. E de verdade, assim, muitas vezes a gente até cai nesse lugar de ficar esperando ouvir, como eu posso dizer isso? Ouvir algo para nossa vida, tudo através de outras pessoas. Não, porque eu vou para o culto para Deus falar comigo, porque na palavra se eu aí a pessoa sai às vezes, né, não fala com a pessoa e a pessoa fica: "Esse Acredito que culto o nem grande foi bom, porque não problema de falou boa comigo". parte das pessoas é esse ambiente de ficar procurando o extraordinário toda hora. E as pessoas esquecem que o extraordinário é o extra. É, É um dia fora a parte, é um dia fora a parte do normal. O normal é o ordinário. é verdade. Então, a gente se esquece que um grande homem de Deus, um grande adorador, um cara que quando bate o violão, todo o ambiente é mudado. As pessoas se esquecem que esse ambiente começa naquela pessoa que começa a tocar lá atrás, lá Verdade. no seu quarto, lá no ambiente onde não tem ninguém. Então as pessoas se esquecem muito desse ambiente de estar juntinho com o Senhor, onde ninguém está vendo, O porque sobrenatural no ordinário, no dia a dia, no exatamente. normal, no teu tempo a sós, Exatamente. né. Então, você que carrega uma palavra do Senhor, você que carrega algo, para o ministério, você primeiro precisa ir para esse lugar de solitude, não de solidão, mas de solitude com o Senhor, Amém. ali com Ele, sabendo como Ele quer que você se posicione, sabendo como Ele quer que você o adore, para aí quando você for exposto, porque a Bíblia também fala desse lugar de exposição, que não tem como uma candeia ser colocada em um lugar onde não vai ser exposta a sua luz. Ela precisa ser colocada em um alto lugar. Então, todo aquele que busca o Senhor, que busca conhecer o coração do Senhor, vai ser colocado nesse lugar. Mas a pergunta que fica é: como é que você vai ser exposto nesse lugar? Então, você precisa estar com o coração certo. Então, só uma pessoa que está alinhada com o coração do Senhor, que está o adorando, que aprende como o adorar, vai saber se colocar nesse lugar. Amém. Construir raízes primeiro. A gente Exatamente. precisa construir Antes dos raízes. holofotes, Antes a gente crie começar a raízes. florescer, a gente vê a plantinha crescer, ela tá crescendo primeiro para baixo. Ela tá Exatamente. sempre construindo raízes. E é incrível, porque quando a gente passa por esse processo, e um processo saudável, não só com o Senhor, mas também esse processo saudável dentro de uma igreja, você vai ser colocado nesse lugar de primeiro realmente entender Deus, conhecer a Deus, porque isso vai se tornar sustentável. Porque se você não tá crescendo para baixo, se você é só uma plantinha, assim, aparecendo, na primeira que passar, Exatamente, que você aí vai, ó, cria você um grande dilema de quem é do altar, né. sim, Geralmente, a galera do ministério de louvor quer gastar pouco tempo nesse lugar orando ao Senhor, buscando a presença dele, e quer estar muito mais nesse lugar trabalhando, trabalhando, tocando, cantando. E quando a gente não está no lugar certo, principalmente quem nós somos as pessoas do altar, a gente acaba entrando num lugar de vícios, uhum, né. Então o pregador começa a falar as palavras que ele sabe que vai causar algo no público. Quem é do louvor começa a cantar o setlist que sabe que vai causar alguma coisa. Então, eu sempre procuro me afastar desse ambiente. Geralmente aqui na igreja, todas as vezes que está uma música muito hypada, eu acabo não cantando ela, porque eu gosto muito de estar nesse lugar de provar o meu coração, para que eu não sim. seja em nenhum momento tentado a tocar uma música que eu já sei que vai causar algo no povo, que o povo está esperando esse louvor. E assim, não só em relação à adoração, mas a gente sabe que existem coisas que funcionam, né. A gente sabe Sim. fazer o negócio funcionar. Cara, isso é muito ruim, porque quando todas as vezes que a gente entra nesse lugar e muitas vezes, né, assim,
muitas questões, a gente acaba se desesperando e a gente quer ver funcionar. Às vezes até Exatamente. bem intencionados, a gente Exatamente. quer ver funcionar. E a gente se coloca nesse lugar de fazer. E todas as vezes que a gente se coloca nesse lugar, a gente está tirando uma posição que é de Deus. E a gente está tomando essa posição Exatamente. pra gente. E Exatamente. isso é muito ruim, porque a gente começa a fazer com os nossos braços, com aquilo que a gente sabe fazer. E o Senhor, ele não. Muitas vezes o Senhor nos usa naquilo que a gente não é bom, exatamente Exatamente. para que ele seja glorificado, Exatamente. sabe? E eu creio que quando a gente entra nesse lugar, a gente consegue entrar nesse lugar de realmente glorificar o Senhor. Não é aquilo que o Christian tá fazendo, não é aquilo que o Link Music tá fazendo, que o nosso pastor tá fazendo. É aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Exatamente. E como pessoas que estão levando o evangelho de muitas formas, tanto nas esferas quanto dentro da igreja, nós precisamos ser essas pessoas que simplesmente apontam para o Senhor. Exatamente. Esse ambiente vai ser criado nesse lugar, né? De conhecer a Deus, de conhecer como Ele quer que você se movimente na presença dele, porque cada um se movimenta de uma maneira e Amém. você só vai saber como se movimentar se você conhecer ao Senhor e ele vai te mostrar quem você é. No altar a gente percebe muito isso na hora da adoração, né? De pessoas que, homens que se parecem com Alessandro Vilas Boas, mulheres que se parecem com a ministra que está Sim, no é hype do verdade. momento. E, na verdade, Deus quer levantar pessoas que se pareçam com elas mesmas. Né, Amém. que exemplifiquem a sua própria identidade. É E verdade. você só vai conhecer, só vai saber como se mover com liberdade, na liberdade que Deus te deu, quando você encontrar o Senhor, quando você encontrar o seu lugar, a sua identidade É em Deus. verdade. Então tudo perpassa por esse lugar de adoração que começa nesse lugar de intimidade com Ele. Para que Amém. nós, enquanto nós conhecemos a Deus, Deus começa a nos mostrar quem nós somos também. Então, para quem está no altar, é de suma importância Amém. você está nesse lugar buscando quem Deus é para que Ele te mostre quem você é, para que você não fique sendo uma cópia É de outra verdade. pessoa em cima do altar. Então, você começa a ver várias pessoas que falam, ministram, cantam da mesma forma que alguém que está no holofote. Então, não é isso que Deus está buscando. Deus está buscando pessoas que carreguem a sua própria identidade, a sua própria forma de falar, de se expressar no altar do Senhor. Amém. Inclusive, no outro podcast com a Vika, né? Estão conectados, gente, né? Faz sentido. A gente fala exatamente sobre isso. Então, se isso falou com você, aproveita, volta lá e já assiste com a Vika também, que a gente falou só sobre identidade. E isso é muito legal. Quando eu comecei a liderar, eu comecei a liderar junto com o Renan. E eu casei com ele, e aí eu assumi a liderança junto com ele da Link nas Casas que ele já liderava. E quando a gente começa a liderar e quando a gente, né, tá realmente se encontrando, é muito novo, né? Então, a gente vai vendo o que é que a gente sabe fazer, a gente vai achando a nossa individualidade e tal. E o Renan, ele tem um jeito muito específico de pregar, de fazer palavra, enfim. E o dele é aquele jeito bem tradicional, assim, introdução. Aí ele faz o desenvolvimento com 2 pontos, ele faz lá uma conclusão, aí ele coloca lá no final, ministrar. É, tipo, muito específico, assim. E isso é uma forma que a gente aprende a fazer. Isso é incrível. Eu não acho que isso seja errado. Acho lindo, maravilhoso. Eu acho que a gente tem que ter ali o nosso roteiro de palavra e tal, e existem formas que a gente aprende a fazer isso. Mas eu sempre que eu tentava usar, eu não conseguia. Eu não conseguia de jeito nenhum. E aí eu vi, depois de alguns meses tentando isso, que na verdade eu estava tentando ser como o Renan era. Porque era algo que já funcionava na Link nas Casas que era o Renan que liderava. Então eu estava só tentando ser como ele para ficar mais fácil assim, essa transição que a gente estava vivendo em relação ao ministério. E em determinado momento, Deus falou comigo que ele queria usar na minha individualidade. E assim, quando a gente casa, né, a gente acaba pegando muitas coisas um do outro, Sim, é verdade. mas eu tenho um jeito muito específico e um jeito muito diferente do Renan. Assim, quando a gente prega é muito diferente, quando a gente fala é diferente, até no dia a dia, assim, eu vejo que, enfim, tem coisas que são muito diferentes.
E eu prego de um jeito muito específico e muito diferente do Renan. Então, mesmo até a forma como eu construo as palavras é diferente. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma aula na Link School, ele constrói a aula de um jeito que para mim não dá certo, não funciona. E tá tudo bem, porque apesar de termos nos unido, nós somos pessoas diferentes e É verdade. individuais. É E verdade. Deus quer me usar na minha individualidade. E em determinado momento eu me senti muito insegura para ser quem eu era e pregar e levar isso na minha pregação. Começa o bichinho da comparação, né? Exatamente. E eu me comparava e falava, nossa, o Renan é um homem sério, né? Um homem assim usado. E aí, meu jeito muito diferente, eu ficava, gente, isso não vai dar certo. Mas eu percebi que eu precisava me conectar com pessoas específicas. E Sim. Deus queria me usar para me conectar com pessoas específicas. E do que a gente está falando não tem nada a ver de você ter pessoas que você mira, que você Claro, a olha gente se e diz assim, inspira, cara, eu me né? inspiro nessa pessoa. Não tem problema você se É inspirar. O que isso. nós estamos falando é de ser cópia. O que não dá é para É. ser uma cópia de outra Pegar, olha, pessoa. o que o Renan faz funciona, então eu vou fazer igual. Exatamente. Porque, querendo ou Exatamente. não, de um jeito muito inconsciente, era o que eu acabei fazendo. Vou fazer aquilo que funciona. E assim, é isso que tu falou, cara, beleza, eu me inspiro. Eu tenho muitas pessoas da minha família para me inspirar. Gente, enfim, pregadores incríveis. Mas e a gente olha, por exemplo, tá aí, eu vou pegar minha família como exemplo. O meu pai e a tia Márcia. Não tem, entendeu? Não tem nem assim como ir parecido, né? O papai ele prega de um jeito muito específico. Muito Igual específico. tu no podcast, tu sentada aí, toda bonitinha, e o Renan. O papai de um jeito tão específico. E a tia Márcia, né? Ali, plena, Sim. maravilhosa. O Vitor, na sua individualidade, né? Enfim, as E a pregações dele são pastora muito inteligentes. Aí vem a demais. Maíra. Espírito Santo! A Veca sempre trazendo tanto o coração dela e o Lucas Sim, é verdade. sendo Lucas também de um jeito tão É específico que é verdade. difícil colocar em palavras como o Lucas é, gente. Uruguai. O uruguaio sendo uruguaio. Mas de qualquer forma, tu vê Deus usando cada um na sua Exatamente. individualidade. Exatamente. E como a gente vê isso com pregadores, a gente vê isso também no ministério de louvor. Quando Sim. a gente vê, por exemplo, sempre ministra, né, tu e a Vika, a gente vê mais uma vez vocês ministrando de formas Sim, diferentes muitas exatamente. vezes, mas Deus usando cada um na sua individualidade. Exatamente. E isso é lindo, isso é muito lindo. E assim, eu falei do Ale, pelo amor de Deus, eu amo o Alessandro das Boas. É, a gente se inspira Se nele, eu me né? inspiro muito nele, mas por estar nesse lugar íntimo com o Senhor, Deus começou a falar a respeito disso comigo, para que eu tivesse a minha própria individualidade, que eu começasse a cavar dentro de mim para encontrar quem eu era de fato, Amém. para que quando eu estivesse no altar eu expressasse quem eu era em Deus, não que eu fosse buscar em outra pessoa aquilo que a outra pessoa faz, porque, como tu falou, né? Principalmente nós que somos do altar, a gente sabe o que dá certo. Vê vários vídeos na internet e, cara, quando ele falou isso, quando ele fez isso, quando ele puxou Essa essa chave. música, Aquela esse chave. medley, ele fez uma. Ninguém tava esperando tal música e ele puxou, todo mundo veio para cima e tal. E a gente é muito tentado a esse lugar. E assim, várias vezes Deus já cortou a minha vibe em cima do altar. É. E tipo assim, E não, não, não chame essa música. às vezes parece que as pessoas esperam. Tu tem essa sensação Sim, de que as muito, pessoas esperam isso? muito. E eu quero deixar assim uma coisa bem Clara. clara nisso, sobre isso. Falou para eu não ser polêmico, eu acho que eu não vou ser polêmico falando isso. que, que você não seja levado por como a igreja está reagindo. Porque muitas Verdade. vezes só está acontecendo gritaria, barulho, tanto da banda quanto da igreja. Você precisa ser levado ao Senhor para que você entenda se isso está alcançando a Deus. A Bíblia diz assim, que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo.
Então, o principal ponto que um líder de adoração precisa pensar é que se Deus está habitando no meio desse louvor. Amém. Então, que você não seja levado pela música hypada, que você não seja levado por nada exterior, pelas expectativas, né? Porque muitas das vezes as pessoas atrelam o culto ser bom, o quanto a galera estava empolgada no culto, e isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você só vai estar firme naquilo que você fez no culto, que talvez Deus fale assim, cara, tá pulsando o culto aqui, para um pouco, ora, muda o trajeto do que está acontecendo. Você só vai estar certo disso se você estiver em dia nesse lugar, perto de Amém. Deus, buscando o Senhor. Porque senão você vai ser levado pelo momento. Amém. E aí você vai perder aquilo que a gente fala muito no louvor de perder a nuvem, né? A nuvem do Senhor está em um lugar e às vezes ela transicionou para outro, mas você quer manter a nuvem naquele local de vamos lá, galera, enquanto Deus já tinha falado, vamos parar um pouquinho, vamos orar, vamos se Amém. A gente ajoelhar. precisa desse discernimento, né? Exatamente. Então você precisa saber como é a voz do Senhor para Verdade. saber o momento que ele está falando contigo. E isso só vai acontecer se você tem intimidade com Deus. É verdade. Tem intimidade com Deus. Então, por isso eu falei no início de que se você quer ter uma vida em adoração, você precisa estar nesse ambiente de intimidade. Amém. Precisa estar ativo nesse ambiente. Perfeito. Cris, para a gente finalizar, um conselho para quem está assistindo a gente agora. Já foram vários. Vários, Já né? foram vários. Mas Não negligencie o seu tempo com Deus, seu Amém. tempo a sós com Deus, a sua leitura e o seu jejum. Amém. Sabe? Isso fez muita diferença, tem feito muita diferença na minha vida. Compartilhando um pouco com vocês, assim, já faz um tempo que Deus, nesses momentos, orando ao Senhor, o Senhor me pediu para viver uma vida em jejum. Então, assim, praticamente, tipo assim, todos os dias eu estou jejuando. Então, todos os dias eu acabo abrindo mão de uma refeição minha. Já tem um tempo que isso acontece. Eu sei que isso é uma individualidade minha, como Sim. a gente já conversou aqui, né? De que para cada um Deus vai falar algo. Mas Uma para mim, revelação pessoal, né? exatamente, Deus falou. Então, quando eu venho para a igreja, que eu sei que vai ter algum rolê depois e que eu vou comer com a galera, então eu acabo abrindo mão do café, do almoço. Então eu acabo modelando dessa maneira, mas já Uhum. faz um tempo que o Senhor me pediu isso, então eu tenho andado nesse lugar. Tem sido difícil, porque naturalmente eu sou um cara que não ligava muito para isso, mas a Uhum. partir do momento que Deus deu esse start, assim, viva uma vida de jejum, isso começou a meio que pesar na carne. Sim. Então eu entendi que era algo espiritual. Então, descubra em Deus aquilo que o Senhor quer. Então eu entendo que quando Deus me pede isso, Ele está me pedindo um tipo de adoração, que eu o adore nesse lugar. Então, para cada uma pessoa que o busca na sua intimidade, Deus vai falar algo. Então, que Amém. você busque esse lugar, não negligencie. Acima de tudo, coloque o Senhor acima de tudo na sua vida. E entenda que assim como você precisa se alimentar todos os dias, comer, beber, seu espírito também busca isso. Então, um dia que você fica sem fazer isso, é um dia que você deixou de alimentar o seu espírito. Então, eu acredito muito nesse ambiente, eu acredito que isso vai fazer, assim como fez diferença na minha vida, vai fazer diferença na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Amém. Crente evangélico, graças a Meu Deus. Deus, meu raiz, né? Amigo, muito obrigada. Obrigada por esse tempo, foi incrível. Eu tenho falado em todos os podcasts que eu saí daqui ministrada, eu saí daqui Amém, assim, amém. uau! Foi incrível. Pensei que eu ia dar umas travadas aqui, mas os meninos vão cortar, vão me ajudar nisso. Muito bom. Mas é assim que Deus usa a gente, né, amigo? É exatamente Aquilo assim. que a gente não é bom. É isso. Aí você foi usado pelo Senhor Amém, nesse amém. momento. Glória a Amigo, Deus. muito obrigada por ter aceitado esse convite. Vencemos, conseguimos, Amém. estamos aqui. Glória a Deus. Muito obrigada, amigo.
Se você ficou até aqui, não esquece, comenta, compartilha, manda aqui um comentário pra gente também, talvez um assunto que você queira ver, alguém que você queira ver aqui também, não esquece de comentar. E se esse podcast falou com você, ou talvez você entenda que alguém precisa ouvir, talvez Deus tocou seu coração, de alguém que precisa ouvir sobre esse assunto, compartilha com essa pessoa, manda lá e fala, Deus quer falar com você, manda lá no WhatsApp. E é isso. Caso você tenha perdido algum podcast também, volta. A gente tem tido, assim, momentos incríveis com os nossos líderes e eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Amém? Eu espero você nos próximos podcasts. Não perde nenhum, hein? E é isso. Beijo. A gente se vê.